Quem é Jesus Cristo? Você já deve ter ouvido falar muito. Ele é a pessoa mais conhecida do mundo. Os seus feitos ficaram marcados na história humana. Ele dividiu o tempo em duas partes, antes e depois dele. É impossível eu falar aqui, dizer quem é o Salvador da humanidade em um vídeo de 10, 15 minutos, mas o que eu posso passar aqui neste vídeo para vocês é a importância deste homem. Sem ele, a humanidade estaria condenada eternamente, sem a mínima chance de possibilidade de se salvar, de ter o perdão de Deus. Jesus Cristo foi o único homem deste planeta que nunca pecou. Jesus foi o único homem que nunca cometeu nenhum pecado. Ele foi obediente a Deus até o fim, até a sua morte. Jesus é chamado na Bíblia de o último Adão, porque o primeiro Adão nasceu perfeito, foi criado perfeito, tinha um corpo perfeito e decidiu pecar, contrariando a Deus, se desligando de Deus, enquanto Jesus Cristo, ele nasceu nesse mundo com uma natureza humana. Jesus tinha duas naturezas, ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Ele era 100% homem e 100% divino. Então, nós pensamos assim, Jesus, ele vem com uma missão para este mundo. Ele veio cumprir a lei. Embora Jesus Cristo seja santo, ele cumpriu todos os mandamentos descritos na Bíblia. E ele não veio mudar a lei que está escrita no Antigo Testamento. Ele veio cumprir a lei. E para entendermos melhor sobre este homem, nós devemos entender uma coisa muito importante. Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem. Quando ele esteve aqui neste mundo, ele passou por todas as dificuldades que nós, seres humanos, podemos passar. Ele foi tentado de todas as formas, muito mais do que nós somos tentados, mas, porém, nunca pecou. Ele foi enviado a este mundo com uma missão: resgatar a humanidade perdida. Então, quando ele foi jejuar no deserto durante 40 dias e 40 noites, ele estava se preparando espiritualmente para a missão dele. Jesus estava com 33 anos e ele se isolou no deserto durante 40 dias e 40 noites. E no final dos 40 dias, ele sentiu fome. E quando ele estava fisicamente fragilizado, chegou o tentador, se aproveitando dessa situação que Jesus estava se encontrando. Então o tentador ofereceu, o diabo, ofereceu diversas tentações a Jesus. Jesus negou todas. Pediu para Jesus transformar uma pedra em pão. E Jesus sempre usando a Escritura para rebater o diabo.
O diabo chegou para Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. E Jesus rebateu com a Escritura, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à segunda tentação, que era: se você é o Filho de Deus, se atira deste penhasco, pois está escrito que a seus anjos ele dará ordem, Deus dará ordem para que apanhem seus filhos em qualquer situação. Então Jesus, novamente usando a Escritura, rebateu o diabo dizendo: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a gente tem que prestar bastante atenção, porque veja bem, o diabo ele foi um anjo antes de se corromper. Então ele conhece as Escrituras, conhece até melhor do que nós, cristãos. Então ele usando a palavra de Deus para tentar criar armadilhas para o Filho de Deus cair. Mas Jesus não cedeu em nenhum momento. Usando o diabo, ele usando a Escritura, mas distorcendo ela, né, o significado dela, e Jesus usando a Escritura no significado correto. Então a última tentação foi que o diabo apresentou todos os reinos do mundo, todo o planeta, e disse para Jesus: tudo isto me foi dado, eu tenho autoridade sobre todo este planeta. Se você fizer um ato de adoração, se ajoelhar diante de mim e me adorar, eu darei todos os reinos deste mundo. Então Jesus diz com firmeza: vai-te daqui, Satanás, pois está escrito, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto sagrado. Então o diabo o deixou, foi embora. E Jesus venceu aquela tentação. Então, o que nós devemos prestar muita atenção aqui é que este mundo, ele está escrito que o diabo é o príncipe deste mundo. E Jesus estava aqui e Jesus sabia disso. Mas em nenhum momento Jesus cedeu. Então nós podemos ter a certeza que mesmo nós cristãos sendo forasteiros neste mundo, nós temos a segurança que o Espírito Santo está nos dando forças para vencer a tentação. Nós, sozinhos, jamais poderemos vencer a tentação, mas com o auxílio do Espírito Santo, assim como Jesus, nós podemos resistir a qualquer tentação do inimigo. Então Jesus, com 30 anos, ele começou o ministério dele. Ele espalhou a palavra, trouxe as boas novas do reino, mas Jesus tinha uma missão. Adão, quando pecou no paraíso, ele perdeu algo divino, ele perdeu a natureza divina. Então, para resgatar a humanidade corrompida, que herdou essa corrupção de Adão, era preciso um sacrifício que resgatasse aquilo divino que foi perdido. Então, somente Jesus, que era o sacrifício perfeito, poderia cumprir essa missão. Então, Jesus, ele aceita essa missão e no fim do seu ministério, no fim dos 3 anos, Jesus com 33 anos, ele precisa receber sobre si, ele tomou sobre si o pecado da humanidade inteira. E Jesus, ele pagou pelos nossos pecados com a sua vida. Naquele momento, ele se tornou maldição no nosso lugar.
Então, aquele momento nos foi aberto uma porta para a salvação. E somente Jesus é o caminho. Somente nós indo por este caminho chamado Jesus, nós podemos obter a salvação. Jesus, ele cumpriu sua missão, ele morreu na cruz por nós. No terceiro dia ele ressuscitou num corpo glorioso. Está à direita do Pai e nos representando, sendo o nosso advogado. Então nós podemos ter certeza. Jesus veio a este mundo e ele venceu este mundo. Então nós podemos ter muita confiança e todos nós que somos cristãos temos esta alegria no nosso coração em saber que Jesus venceu o pecado, venceu o diabo e nós podemos ter esperança no futuro. Jesus é o homem mais importante que viveu neste mundo. E é impossível, num vídeo de 10 minutos, eu falar sobre tudo que Jesus representa, não teria como. Mas eu quero mostrar a vocês a importância do nosso Senhor. Eu trarei mais vídeos explicando sobre Jesus, trazendo mais questões, a importância. Então, convido a vocês a participar do grupo, deste canal, do YouTube. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Fiquem todos na graça de Deus e tenham todos uma ótima semana.